Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática, hoje com o 45º vídeo já. Estamos quase chegando na nossa metade, na nossa meta de 100 vídeos para o Enem. Vamos lá, hoje mais um problema, hoje envolvendo análise e interpretação de gráficos associada à ideia funcional. Vamos lá. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água numa cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. A faixa 1 é para consumos de até 6 metros cúbicos e tem um valor fixo de R$ 12. A faixa 2 é para o consumo superior a 6 e até 10 metros cúbicos, com uma tarifa de R$ 3 por metro cúbico ao que exceder os 6 metros cúbicos. E a terceira faixa, para um consumo superior a 10 metros cúbicos, com uma tarifa de R$ 6 para cada metro cúbico que exceder os 10 metros cúbicos da faixa anterior. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por esse por mês, em função do volume V de água consumido em metros cúbicos é. Bem, a análise que nós temos aqui, dos 5 gráficos apresentados, é simplesmente interpretar essa informação dada e transformá-la na leitura gráfica. A primeira faixa, que fala que é um valor fixo de R$ 12, é a ideia de uma função constante. O que a gente precisa lembrar é que a função constante, ela sempre é um gráfico paralelo ao eixo x. Então, se nós olharmos para o primeiro intervalo, que é até o consumo de 6 metros cúbicos, nós temos que considerar exatamente o intervalo que esteja paralelo ao eixo x. Na alternativa E, nós já temos um gráfico aqui com uma certa inclinação nesse primeiro intervalo. Então, a gente já pode descartar essa alternativa E, porque ela não condiz com o que se aplica na primeira faixa de análise aqui. Tá? Importante a gente observar o seguinte, em que escala que esse gráfico está construído, né? Ele fala do volume máximo de 15 metros cúbicos, e nós temos as divisões aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais um pouquinho. Então, cada divisão dessa daqui, ela representa 2 metros cúbicos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e mais metade, que vão chegar nos 15 metros cúbicos. Tanto é que o primeiro trecho aqui, ó, ele engloba 3 divisões dessas dadas. 3 vezes 2, realmente os 6 metros cúbicos da primeira faixa, que é a faixa constante, de valor fixo de 12. Já escolhemos uma alternativa. Na segunda faixa, o consumo para consumos, né? Acima de 6 até 10. Então, nós temos que de 6 a 10 é um intervalo de 4 metros cúbicos. Isso aí vão ser 2 unidades, então a gente tem que ter o segundo intervalo aqui limitado a 2 unidades. A gente observa aqui, né? Vamos olhar para o gráfico aí. Gente, o intervalo sendo de 2 unidades, que daria os 4 metros cúbicos. Você tem uma tarifa de R$ 3 por metro cúbico que exceder os 6, ou seja, o que for além. Então, se você consumir 7 metros cúbicos, você está excedendo 1 metro cúbico, você paga 3 vezes 1, você paga R$ 3 a mais, além daqueles 12 que você já pagava. Então, nesse segundo trecho, é um trecho de crescimento, porque você vai pagar mais de acordo com o seu consumo dentro dessa faixa. Então, nós temos o segundo trecho tendo que ser um trecho crescente, e aqui nas 4 alternativas que se restam, todas elas apresentam trechos crescentes, né? Então, não nos diferencia muita coisa nessa segunda faixa. Na terceira faixa, para o consumo acima de 10 mil metros cúbicos, a tarifa passa a ser de R$ 6 por metro cúbico. Ou seja, para cada 1 metro cúbico que exceder os 10 metros cúbicos, então se você consumir 11 metros cúbicos, você paga R$ 1 a mais, R$ 6 a mais por esse metro cúbico, do que excede em relação ao que você já pagou de forma pelo consumo dos 10. O que é o consumo dos 10? Você ter pago R$ 12 da primeira parte, da primeira faixa constante. Depois, no intervalo de 6 a 10, são 4 metros cúbicos pagando R$ 3 por metro cúbico, então você paga mais R$ 12 aqui, então você já pagou R$ 24. E aí o que exceder dos 10 metros cúbicos, você paga mais 6 aí por metro cúbico excedido. Então, se você consumir 11 metros cúbicos, você paga 24 da primeira parte, e aí mais 1 metro cúbico a 6. 24 com 6, você pagaria 30.
Aí é questão de a gente ir analisando qual gráfico que melhor mostraria isso. De novo, a gente pode analisar a faixa 3 como uma faixa crescente, porque ela tem uma taxa que está dada por metro cúbico. Então, quanto mais você consumir, mais vai ser o gasto nessa faixa de consumo. Então, a alternativa C já se exclui, porque a gente percebe que nesse terceiro trecho ele está de forma constante, não é constante. No terceiro trecho ele é uma forma crescente. Então, o gráfico C também se exclui. O gráfico D, a gente pode perceber também que seria de se excluir pelo seguinte motivo. As taxas de crescimento são variadas. Na faixa 2, você varia R$ 3,00 para cada metro cúbico. Na faixa 3, você vai variar R$ 6,00 para cada metro cúbico. Se a taxa de variação é diferente, significa que a inclinação da sua reta é diferente, porque a inclinação da reta no gráfico da função de primeiro grau, ele significa exatamente essa taxa de variação. Se as taxas de variações são diferentes, então as inclinações da faixa 2 e da faixa 3 têm que ser diferentes. Ou seja, o gráfico não pode estar numa única inclinação, que é o que está aparecendo na alternativa D. Uma única inclinação para todo o segundo e o terceiro intervalo. Então, também devemos excluir a alternativa D. E aí vamos ficar entre a A e a B. E aí, de novo, o conceito da declividade, pensando como taxa de variação, nos ajuda a resolver esse problema. Por quê? A taxa de variação na terceira faixa é maior do que a taxa de variação da segunda faixa. Isso significa que na terceira faixa, a sua reta tem que estar mais inclinada. Quanto maior for a sua taxa de variação, mais inclinada é a sua reta. Isso significa que a inclinação no terceiro trecho, ela tem que ser mais íngreme para garantir essa taxa de variação maior, esse aumento, né, por unidade de forma maior. E se a gente observar aqui, ó, na alternativa B, a inclinação da reta é muito menos íngreme, ela é menos íngreme do que do segundo trecho. Por quê? Essa inclinação, ó, para esse intervalo de 2 unidades, que são 4 metros cúbicos aqui, a inclinação é esta. Depois da inclinação, né, então se eu continuasse com essa reta, seria essa inclinação. E essa aqui está inclinada com menos angulação, a angulação dela é menor. Significa que ela teria um coeficiente angular menor, uma taxa de variação menor. O que é diferente da alternativa A, né? A inclinação desta reta e a inclinação desta reta. A gente percebe que aquela segunda, para a terceira faixa, aquela terceira reta, ela está com uma inclinação mais aguda, mais angulada do que essa anterior. Então, essa alternativa é a que mais convém pela descrição. Inclusive, se você tentar achar a escala aqui do gráfico, né, que dá para pensar a escala também no eixo vertical, são os valores que vão corresponder às tarifas calculadas, não. Tá? Mas simplesmente por essa análise da taxa de variação, que é exatamente essa informação de quantos reais por metro cúbico a variação acontecia, analisando aqui, quanto maior essa taxa de variação, maior é a inclinação da sua reta, maior essa angulação dela em relação à horizontal, você poderia já excluir as alternativas e acertar com certeza, com facilidade, que o problema era a resposta A, ok? Espero estar colaborando com vocês, auxiliando vocês. Bons estudos, curte nosso canal, acompanhe as nossas publicações, ative o sininho lá no YouTube, que você vai receber vídeos novos todos os dias. Um abraço, até mais.